Olá, Deus abençoe você. No vídeo de hoje eu queria trazer um entendimento sobre a questão da acomodação. Muitas vezes a gente pode ficar acomodado com certas situações que acontecem na nossa vida, mas a gente tem a oportunidade de mudar isso através da fé também. Então, quando a gente vive a fé na palavra de Deus, a gente se inspira com os mais diversos exemplos que estão contidos nela. E meditando nesse devocional aqui que eu faço todos os dias, se você quiser fazer o devocional é o Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Macedo, e ele traz a cada dia uma mensagem espiritual para a nossa vida e nos ajuda em mais diversas situações que a gente passa. E meditando nele hoje, eu tive esse entendimento que Jesus, ele veio para revolucionar o mundo. Jesus, com sua natureza espiritual, ele, enquanto esteve aqui, ele agiu como um revoltado. Mas não é um revoltado daquele que sai quebrando tudo, que acaba com tudo, não. Mas é uma revolta boa, é uma revolta para que se mude a situação atual das coisas. Então Jesus ele veio para mudar a situação do mundo. É tanto que está escrito que ele é a luz do mundo. E quando seguimos ao Senhor, quando seguimos a Ele, também nos tornamos essa luz. Nos tornamos luz em meio às trevas. A luz que veio para alcançar aqueles que estão nas trevas. Trazer essas pessoas para a luz também. Então, a palavra de Deus é luz. E, então, se a gente é luz em meio ao mundo que jaz em trevas, então a gente faz uma diferença. Então imagine um quarto escuro e você coloca ali um fecho de luz, né? Você faz um buraco assim no teto ou na parede, não sei, e entra uma luz. Vai fazer diferença aqui no meio daquele breu, daquele escuro. Então a gente faz a diferença quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida e a gente começa a segui-lo. Então, esse devocional de hoje me trouxe esse entendimento de que como Jesus, ele, quando esteve aqui, ele mostrou ter uma natureza espiritual, que é a natureza do Espírito Santo de Deus, então ele não aceitou a injustiça desse mundo. Então tá aqui dizendo, o espírito da justiça não se inclinaria ao reinado do espírito da injustiça. Então o mundo jaz no maligno. Então estamos aqui para fazer a diferença e revolucionar esse mundo que jaz no maligno. Então Jesus veio com essa missão. Ele veio trazer guerra espiritual, fazer guerra espiritual para mudar a situação. Ou seja, se incomodar com a acomodação, por exemplo. Então, um exemplo, você vê a sua vida de uma forma. A minha vida tem essa área aqui que está estacionada, está estagnada, eu não sei como mudar ela. E tá ruim, tá difícil. O que você tem feito para mudar ela? Você tem aceitado essa situação ou você tem se impondo contra ela? Uma forma de você ter a sua vida transformada é você entregá-la para o Senhor Jesus. Se você diz, eu já fiz isso, mas não muda. Então, você tem que ver o que é que tem de errado aí.
Porque em Cristo a gente tem a oportunidade de mostrar a glória de Deus, de ver tudo novo na nossa vida. É possível, gente. É possível pelo poder da fé. Cada um tem uma fé. Cada pessoa manifesta a fé de uma forma, mas ela é única no sentido de que a fé que traz resultados que parecem ser impossíveis, mas são possíveis, é a fé sobrenatural. Porque a fé natural todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Só que muitos têm fé em outras coisas. Muitos têm fé em jogo de loteria, um exemplo, né? Muitos têm fé nas pessoas, em determinadas pessoas, no poder que alguma pessoa tem, por exemplo. Outras têm fé só em si mesmas, na capacidade delas. Por isso que muitas vezes Deus permite as situações ruins, que é para a pessoa despertar e não colocar a fé delas nem tanto nelas mesmas, na capacidade que elas têm, mas sim colocar a fé em quem de fato tem o poder de mudança, de transformação, de vida, que é em Deus, que é nele. Então a gente vê que as pessoas têm fé em um monte de coisas, tem fé na religião, né? Tem fé nos mais diversos santos que tem por aí. Só que a única fé sobrenatural que faz a mudança, a diferença, é a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que se sacrificou, foi Ele que se entregou, foi Ele que veio, mostrou a realidade da situação do mundo, se entregou, sofreu, se entregou, morreu e ressuscitou, ele está vivo. Então, quando a gente coloca a nossa fé nele e não nas pessoas que um dia fizeram até uma diferença no mundo, mas que hoje já não estão mais entre nós, já morreram, porque tem gente que tem fé em pessoas assim famosas que fizeram alguma coisa pelo mundo, né? A pessoa que criou alguma coisa, por exemplo, que trouxe uma enorme diferença para a sociedade e tudo mais. Mas as pessoas morreram, entendeu? Mas Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo. E ele quer te dar uma vida nova, ele quer te dar a salvação. Ele não quer te dar somente também uma vidinha aqui nesse mundo. Eu tenho tudo que eu preciso, Jesus me deu tudo. Mas ele não quer te dar só isso, ele quer te dar a eternidade. É por isso que no fim das contas, a gente pode ter tudo nessa terra, mas o mais importante é o que? A nossa salvação, porque vai chegar um momento em que essa terra vai pegar fogo, vai chegar um momento em que a gente não vai estar mais aqui. Então, a nossa morada, ela é eterna. Quando a gente crê no nome do Senhor Jesus, a gente crê na morada eterna. Que essa não é a nossa verdadeira casa. A nossa casa é lá em cima com Ele, com o Pai. Então, a partir desse momento, a gente para de cobiçar as coisas dessa terra, porque a gente tem entendimento de que essas coisas vão passar. Carro, casa, família, tudo vai passar. Mas a única coisa que vai permanecer é a nossa alma. E a nossa alma, ela quer estar com Deus. Por mais que muitos não entendam isso e sofram com isso, porque o vazio na alma, por exemplo, é o vazio de Deus. Tem muita gente que tem vazio na alma e tenta preencher com coisas e pessoas. Não vai preencher, porque é espiritual. A alma, ela só pode ser preenchida por Deus. Então, a alma, meu irmão, é você. De fato é você, sou eu. A nossa alma. Então, ela só pode se saciar com Deus, como está escrito naquele Salmo de Davi. A minha alma anseia por ti, ó Deus, como em terra seca e sedenta.
onde não há água. Ou seja, a gente anda por esse mundo aí, esse mundo é como um deserto, sem água. Mas a nossa alma, ela anseia, ela, como uma corça anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, nesse Salmo de Davi, ele mostra, olha, a única coisa que pode saciar a alma do ser humano é Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente vai buscar o quê? As coisas de Deus. Quando a gente conhece o Senhor Jesus e ele sacia a nossa sede, então é como ele diz para aquela mulher samaritana: se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva. Porque ele pediu para que ela desse um pouco de água para ele. E ela ficou com aquele moído dela, né? Sem querer, achando estranho, né? Ele tá pedindo água. Mas no fim das contas, se ela soubesse quem era ele, ela que ia pedir água viva. Porque ele é a fonte de água viva, que sacia a nossa sede, a nossa alma. A nossa alma, o ser humano pensa que através de festas, de casamento até também, um emprego, bens materiais, dinheiro, tudo isso vai saciar a alma dele. Não, não vai. Quem pede essas coisas, quem quer essas coisas, é o coração do ser humano que tá nas coisas dessa terra. Por isso que o coração, a Bíblia diz que é enganoso. Quem o conhecerá? Por isso que a gente não pode confiar. Então, são várias coisas que culminam para uma coisa só, que a gente não pode viver pelas coisas dessa terra, que precisamos ter Deus dentro da gente. É só isso. É só isso. Você pode estar aí pensando que você precisa disso, precisa daquilo. Você só precisa de Deus. Você só depende de Deus. Claro, a gente precisa das pessoas porque enquanto a gente está aqui, porque a gente vive assim com as pessoas, né? E tem 2 mandamentos principais que dizem: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, enfim, amar o Senhor acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, querendo ou não, a gente tá junto com as pessoas, né, aqui. Então a gente precisa das pessoas, mas depender, a gente só depende do Senhor. Então, quando a gente tem esse entendimento, a minha vida só é vida com Deus, de fato. Então, nada vai nos parar. Então, muitas vezes acontece da pessoa viver alguma situação ruim, difícil, mas o mal também Deus usa para fazer o ser humano voltar para ele. Então, o mal, eu anotei aqui, o mal tem uma missão: fazer o homem voltar para Deus. Porque se o homem não tem discernimento do que é mal, como é que ele vai querer o que é bom? Como é que ele vai buscar o que é bom? Porque o ser humano fica por aí em meio ao mundo e acha que as coisas do mundo é o melhor, é bom. Até o ponto, até o momento em que essas coisas boas atingir a sua vida. E ele vê que se ele não mudar a rota dele, vai dar em morte. Ninguém quer morrer, né? O ser humano tem medo da morte. Aquele que não conhece o Senhor Jesus tem medo da morte. Por quê? Porque é o desconhecido. O que é que vai ter depois da morte? Para aqueles que não conhecem o Senhor, é inferno. É a ausência total de Deus. Mas para aqueles que conhecem, que creem, que vivem a Cristo, é promoção. Somos promovidos ao reino dos céus. Então, meus irmãos, que haja um espírito de revolta dentro de você, uma revolta boa,
para mudar essa situação que você está vivendo. E entender que só quem muda essa situação é Deus. Você se voltando para Deus, você entregando sua vida para o Senhor Jesus e Ele fazendo a sua vontade divina. Está escrito aqui, a permissão divina não é sinal da sua vontade, porque muitas vezes Deus permite a situação, mas não é da vontade dele. Ele permite a situação, por exemplo, uma pessoa que vive bebendo, e ele permite a situação de um dia ela bater com o carro e se machucar gravemente e ir para o hospital. Foi da vontade de Deus isso? Não, mas Deus permitiu para essa pessoa acordar, para essa pessoa escolher aquilo que é bom, aquilo que vai zelar pela vida dela. Então, Deus, ele permite as coisas. Ele faz um versículo que pode explicar bem isso, ou nos dá um entendimento de que Deus é soberano, que eu gosto muito desse versículo, é esse de Isaías 45:7, que ele diz, o próprio Deus falando, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, Ele mesmo faz a luz, Ele forma a luz, Ele cria as trevas, Ele faz a paz, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Então, estamos bem nas mãos dEle. Nós estamos seguros nas mãos dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele quer fazer o melhor para a vida da gente. E ele tem meios e caminhos para fazer isso. Coisas que a gente nem entende muitas vezes. Mas a gente tem a nossa segurança nele. Como nesse salmo, que é o do devocional, que é o Salmo 7, diz: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, persiga o inimigo da minha alma e alcance. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu és justo, Deus, e provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Que é o versículo. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus se indigna todos os dias com o ímpio, com aquele que não teme. Deus sofre todos os dias. Deus é traído todos os dias. Mas ele continua a amar o pecador. O que é que ele odeia é o pecado. Então, Deus, ele quer te dar uma vida nova através do seu Filho, Senhor Jesus. Mas você o recebe na sua vida? Você deseja ter uma vida transformada pela mão poderosa dele? Então, se entregue, faça uma oração, fale com ele. Fale para ele tudo aquilo que você está sentindo. E ele vai tocar em você. E ele vai fazer a diferença na sua vida. Ele vai honrar você. Mas tudo é um processo. Quando a gente dá um passo, Deus vai colocando o chão. Mas o negócio é a gente dar o primeiro passo. É como Pedro, quando perguntou ao Senhor Jesus
se ele podia sair do barco para andar junto com ele sobre as águas. E Jesus disse: vem. Podia parecer impossível, mas Jesus estava ali, chamando Pedro para andar sobre as águas com ele. E Pedro saiu do barco. E o que é que colocou o chão para Pedro pisar? A fé de Pedro apoiada na palavra do Senhor Jesus, que havia dito: vinde. Ele está chamando você. Ele está chamando você para colocar a mudança da sua vida em prática. Ele está chamando você para dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo e não se acomode. Eu escrevi aqui. É diferente da acomodação. Uma pessoa que é revoltada. A revolta da fé. A pessoa revoltada da fé, ela quer fazer a diferença onde quer que ela esteja, para a glória de Deus, não para a glória dela. Quer mudar a situação, pois sabe que pela palavra é possível e que ela está ali para isso. Então, quando a gente tem o entendimento de que tudo é para a glória de Deus, então a gente busca fazer alguma coisa sempre, fazer a diferença. Deus é com você, seja com Ele, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo para que Deus coloque o chão para você pisar. E assim vocês andarão juntos até a eternidade. Será fácil? Não. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que enfrentaríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa traga um entendimento espiritual para você tomar as decisões na sua vida, para você colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você tiver que fazer e você ver a recompensa dessa atitude sábia, que é crer no Senhor de fato e de verdade. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.